Olá, começa agora mais uma edição do programa Todos os Grãos. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre tendências de mercado, inovações de manejo das principais commodities que movimentam o agronegócio brasileiro. E na edição de hoje, o nosso assunto é o amendoim. Você vai saber as doenças fúngicas que mais acometem a cultura durante o inverno e o que pode ser feito para combatê-las. O meu convidado para essa conversa é um engenheiro agrônomo e gerente de fungicidas da FMC para a América Latina, Luiz Demant. Ele vai aparecer aqui com a gente. Seja muito bem-vindo com a gente, Luiz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui no canal AgroMais. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Felipe. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é uma cultura que tem crescido muito no Brasil e a gente pode clarificar e entender bem como conduzir nesses momentos mais difíceis aí, em termos de doenças também. Pois Obrigado. mais uma vez, muito obrigado, viu, Luiz? E você falou muito bem aí, né? É uma cultura que tem ganhado espaço, né? A gente tem percebido um movimento muito grande de produção. Queria saber, antes da gente falar um pouquinho sobre essas questões fúngicas, as doenças, queria saber a sua análise ou a sua impressão em relação a essa cultura. Ela, de fato, tem ganhado importância, tem ganhado espaço nas lavouras, né? Ela tem sido cada vez mais explorada pelos produtores. O Brasil tem um potencial de produção muito bom para o amendoim, não tem? É isso mesmo, Felipe. Eu acho que o amendoim é uma cultura muito promissora e a gente pode explicar o porquê desse aumento tão grande de área. A gente sempre fala de amendoim linkando com rotação com cana-de-açúcar, que é uma combinação muito boa. O amendoim é uma leguminosa que a gente rotaciona com a cana e ela traz uma série de benefícios na hora de fazer a renovação de áreas. Por exemplo, ele vai fazer uma fixação elevada de nitrogênio para o solo, para favorecer depois a fertilidade na cana, depois essa rotação. Ele vai reduzir a incidência de nematóide na cana nessa renovação. Mas a gente não para só por aí. Quando a gente pensa em amendoim, ele também é uma excelente alternativa, por exemplo, para pastagens degradadas, para também fazer a renovação da fertilidade nessas áreas e, claro, trazer para o rebanho, posteriormente, uma condição de pasto muito melhor. Além disso, o que a gente tem observado também, e que é mais recente, é o uso da cultura do amendoim também no cerrado. A gente pode falar de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em áreas de rotação com soja. Mas por que rotacionar amendoim com soja se as duas são leguminosas? É que o amendoim pode ser um aliado forte do produtor também na redução da incidência de nematóide em áreas que já têm um histórico de nematóides em soja. Então, ela é uma ferramenta robusta quando a gente pensa em manejo de áreas a longo prazo, seja para cana, seja para pastagem degradada, seja também para renovação de áreas de soja, que vem crescendo bastante. Então, ele é uma cultura muito versátil. E essa versatilidade do amendoim nos garante uma grande oportunidade ainda de crescer. Nós somos ainda modestos em termos de produção, perto do potencial que a gente tem para trabalhar com essa cultura. Pois é, hoje essa produção está mais concentrada nessa região centro-sul aqui, região de São Paulo, é mais ou menos por ali que fica a maior concentração da produção? Isso, 90% da produção do amendoim está alocada no estado de São Paulo. E isso se deve muito já por esse histórico de rotação da cultura da cana-de-açúcar com amendoim. Toda vez que eu vou renovar as áreas de cana, a gente usa o amendoim, que é uma ferramenta perfeita para esse tipo de renovação. Agora, mais recentemente, a gente tem visto a adoção maior em outras regiões, mas ainda continua sendo muito expressivo na concentração no estado de São Paulo. Mas a partir dos próximos anos, eu imagino que a gente vai ter mais migração de amendoim também para Minas, para Goiás, para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim. É uma cultura que tem essa versatilidade. Uma alternativa interessante aí para os produtores, agricultores passarem a avaliar daqui para frente, né, como uma boa fonte de renda também, uma alternativa aí para a rotação das culturas. Mas apesar, né, dessa presença marcante, digamos assim, dentro da agricultura de São Paulo, hoje ainda existem muitas doenças que tiram o sono do produtor de amendoim aqui no Brasil. Queria saber se você podia listar algumas dessas doenças que ainda preocupam o produtor, que ainda são um desafio também para quem trabalha nessa área, para os pesquisadores.
Olha, Felipe, a gente evoluiu muito, muito em termos de conhecimento, de informação e tecnologia na área do amendoim. Seja por hoje a gente ter uma qualidade de semente muito boa, muitos sementeiros produzindo amendoim, mas algo que aconteceu recentemente foi a tecnificação maior da cultura do amendoim. Então, hoje, nós temos ferramentas que vêm contribuindo para a manutenção da sanidade da lavoura, da isenção de doenças na lavoura. Entre as principais doenças, né, além da ferrugem, que é uma doença clássica no amendoim e que hoje talvez não tenha tanta expressão em algumas regiões, as doenças que vêm crescendo muito são as manchas foliares, tá? As manchas foliares, elas têm uma capacidade destrutiva importante na cultura do amendoim e a gente pode listar entre elas a mancha preta e a mancha castanha, que são doenças que ocorrem em momentos em que eu tenho uma condição de chuva, de pluviosidade muito alta durante a safra. O que aconteceu no último ano, em que a gente teve chuvas constantes, distribuídas ao longo da safra, o que favoreceu muito essas doenças. Quando a gente pensa em doença, a gente tem que pensar em manejo para resolver esse problema. Entre as condições de manejo, o uso das ferramentas fungicidas é essencial para impedir o impacto dessas doenças na lavoura. Então, se eu penso em mancha castanha, eu vou ter que pensar em aplicação de fungicidas preventivamente ao aparecimento dessas doenças. Eu tenho que colocar a ferramenta fungicida na planta antes do surgimento das doenças. Esse ponto é essencial para conseguirmos bons controles das doenças foliares na cultura do amendoim. Mas hoje a gente tem boas novidades, inovações chegando que vão contribuir mais e mais para a produção com maior qualidade na cultura do amendoim. E para entender um pouquinho melhor, então, quando a gente fala sobre doenças fúngicas, elas de fato costumam aparecer, de fato, aí mais ou menos nessa época do ano de maior intensidade de chuvas, época de inverno. E aí, as doenças fúngicas, ou essa doença que você trouxe para a gente aí das manchas, né? Elas agem de que maneira ali na planta, para quem está em casa entender mais ou menos de uma maneira didática? Como que uma doença fúngica age ali na lavoura? Ótimo ponto, e é bom a gente explicar bem isso. Quando a gente fala de mancha foliar, eu estou falando aqui de mancha castanha e mancha preta, elas surgem na cultura quando eu tenho um alto tempo de molhamento foliar. O que é isso? Eu tenho uma condição de chuva intensa, uma temperatura amena, a planta fica com água na folha por muito tempo. Isso favorece a infecção do agente causal do fungo na planta. Esse fungo se estabelece na planta, começa a se desenvolver, a se reproduzir na planta e ele vai tomando toda a área foliar do amendoim, o que leva ao desfolhamento, à perda dessa folha antes de completar o ciclo da doença. Quando isso ocorre, o reflexo é imediato na produtividade. Quando a gente perde a folha antes do tempo, eu vou perder o meu potencial produtivo, o meu poder de produção. Isso resulta em quê? Perdas significativas na colheita. Então, a doença ela tem que ser controlada para que ela não infecte a planta e pedindo, então, a perda dessa folha de forma precoce e resultando na proteção ou na perda de produtividade se eu não fizer uma boa proteção dessa folha. Então, a doença, indiretamente, está relacionada à produtividade, a perdas de produtividade do potencial produtivo da lavoura. Por isso, a gente não pode conviver com doença na cultura do amendoim. E é fácil identificar a olho nu para o produtor ali que está observando a lavoura todos os dias, né? Ele consegue identificar os primeiros sinais das manchas a olho nu? Perfeitamente. As manchas, a gente falando das duas manchas que a gente está falando, vamos falar da mancha castanha primeiro. A mancha castanha é uma mancha mesmo que dá na folha, ela tem um formato um pouco mais irregular, ele não é um redondinho, é um formato um pouco mais irregular, e ele tem um halo, um anel amarelo em torno da lesão. Essa é a mancha castanha. Ela ocorre normalmente nas primeiras fases da cultura. É uma doença que ocorre nas fases iniciais, antes da mancha preta. A mancha preta, já diferente da mancha castanha, ele tem um anel, uma mancha bem circular. Então, a mancha castanha ela tem a coloração mais castanha, e é mais irregular e tem um anel amarelo em torno da lesão. E a mancha preta, ela é bem redonda e tem um anel um pouco mais discreto e às vezes nem tem esse anel aparecendo.
ela ocorre também de uma forma mais tardia. Ambas as doenças são muito importantes na cultura do amendoim. Quando eu falo importantes, eu falo que elas têm um potencial de destruição muito alta, levando a perdas aí de mais de 50%, 60% de produtividade se eu não fizer o controle delas. Uhum. É exatamente isso que eu ia te perguntar agora, quais são as consequências da presença da doença então na lavoura. Então, elas de fato têm um potencial de dano muito grande em termos de produtividade, de qualidade do amendoim, fica tudo comprometido então. Fica essencial para o produtor entender que doença não é aceitável dentro da cultura. A gente tem que pensar no manejo, escolher cultivar, semente certificada, densidade de plantio e trabalhar preventivamente, trabalhar antes da doença aparecer. Como que eu faço isso? Usando essas questões de manejo e as ferramentas fungicidas de maneira preventiva. Eu colocar o agente de controle, o fungicida na planta antes do aparecimento da doença. Isso vai garantir, no final, um bom manejo garante melhores índices de produtividade, com certeza. Qualquer lesão que eu tenho na folha, qualquer perda que eu tenho de folha antes do tempo, vai impactar a produtividade. Então, muita atenção, principalmente nos períodos em que eu tenho altos índices de chuva e temperatura amena, onde eu vou ter mais molhamento foliar. Essa é a condição ideal para infecção, o surgimento da doença e a manutenção dela no campo. Então, atenção para ter medidas protetivas antes do aparecimento da doença. Isso é o segredo para o sucesso da lavoura. Muito bem, Luiz. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas dicas e também explorar um pouquinho sobre as alternativas disponíveis para os produtores, né? Os produtos aí, por exemplo, que a própria FMC dispõe, por exemplo, aos produtores, para que eles possam agir, né? A partir do momento que eles identificam para remediar, mas também algumas ações para prevenir, né? Que às vezes é melhor do que remediar. A gente vai conversar melhor sobre esses assuntos aí, então, logo após o intervalo. Vou chamar uma pausa aqui rapidinho e já volto com você, Luiz. A gente vai fazer então o nosso rápido intervalo, mas para você rever esse programa e outros da nossa grade, basta acessar o nosso canal no YouTube, o @agromaistv. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Todos os Grãos e a gente vai voltar então a nossa conversa com o Luiz Demant, ele que é gerente de fungicidas da FMC para a América Latina e já está conectado aqui mais uma vez com a gente. Luiz, a gente ali no primeiro bloco contextualizou um pouquinho sobre a cultura do amendoim, falou um pouquinho sobre as doenças, né, fúngicas que mais acometem a cultura. E agora, nesse segundo bloco, então, eu quero abrir espaço para a gente falar um pouquinho sobre as alternativas para mitigar a presença da doença na lavoura. Como é sempre, a gente ouve sempre falar que é melhor prevenir do que remediar, primeiro vamos falar um pouquinho das dicas de prevenção. Que tipos de manejo, técnicas de manejo, uso de produtos você indicaria para o produtor prevenir a chegada da doença na lavoura antes de ter que remediar? Excelente ponto, Felipe. A gente precisa sempre trabalhar com cautela quando o assunto é doença de planta. E a doença de planta, às vezes a gente pensa, eu só vou fazer uso de um agente fungicida e vou controlar. Não, o manejo começa bem antes. Desde escolher bem uma área, fazer um espaçamento de plantio adequado, escolher o cultivar que você vai trabalhar nessa área, a época de plantio. Tudo isso contribui, direto ou indiretamente, para o manejo das doenças na cultura. Claro, a ferramenta fungicida é essencial, mas ela tem que vir associada a boas práticas agronômicas, boas práticas de cultivo, que passam por todas as áreas. Então, se a gente vai estabelecer uma lavoura, a gente tem que pensar qual é o melhor cultivar, quais os melhores manejos que eu posso adotar, para evitar, como você bem falou, a chegada das doenças. Então, a gente é uma combinação de fatores que a gente deve fazer para reduzir, mitigar o impacto de possíveis doenças nas áreas.
Muito bem, você falou aí, né, sobre o uso, por exemplo, dos fungicidas. Esse é um método eficaz, então, para o controle das manchas foliares. Queria que você falasse um pouquinho mais como deve ser feito o uso correto desses produtos. Os fungicidas, eles devem ser aplicados antes do surgimento de sintomas, antes do aparecimento das doenças na lavoura. Por que eu tenho que apresentar o fungicida à planta antes da doença? O fungicida, ele vai proteger a infecção do fungo na planta. Ele vai chegar antes e a maioria dos fungicidas tem uma ação preventiva e vão reduzir o impacto da chegada das doenças na área. Então, quando eu coloco o produto antes na planta, a planta já está se protegendo da ação da doença. Toda vez que eu erro, eu atraso, eu chego depois da doença, eu já vou chegar com alguma perda. Então, o mundo ideal, a forma ideal de fazer é aplicar o fungicida escalonado, calendarizado, antes do aparecimento da doença. Para quê? Para que a planta, se vier a doença a chegar naquela região, naquela lavoura, a planta já está protegida e reduzir significativamente o impacto todo. E qualquer fungicida funciona melhor preventivamente, antes, estando na planta, antes do aparecimento da doença. E hoje a indústria, o mercado, as empresas, elas têm se atualizado, têm elaborado, produzido, investido em pesquisa para disponibilizar produtos eficazes de fato para os produtores. Hoje você, por exemplo, fala aí em nome da FMC, por exemplo, vocês têm desenvolvido novas soluções, novas tecnologias para controle de doenças fúngicas no amendoim? Existe, por exemplo, algum exemplo que você poderia dar para a gente de produtos, por exemplo? Claro, claro. Olha, Felipe, nós da FMC, as empresas elas sempre investem em novas moléculas, novos produtos. Produtos mais sustentáveis, mais efetivos e que vão garantir manutenção da produtividade. A boa notícia que eu tenho hoje para você é que recentemente a gente introduziu uma nova molécula, uma carboxamida de última geração, que também é focada no mercado do amendoim. Eu estou falando do Fluindapyr. A gente lançou agora recentemente essa ferramenta, que ela vem associada com clorotalonil, muito desenhada para atender as necessidades do produtor de amendoim. Então, ela vai garantir para a gente tem observado nos nossos testes em consultorias, que ela garante aí uma rentabilidade em termos de ganho de produtividade na ordem de 10, 15% mais proteção à planta e produtividade do que os manejos convencionais. Então, é importante sempre o produtor se manter atualizado, usar as melhores ferramentas nos melhores momentos e assim assegurar a manutenção de altos índices de produtividade, que no final é isso que vai fazer diferença para ele. Manter os índices de produtividade altos, protegendo bem a sua cultura. Existe hoje o risco de resistência dos fungos aos fungicidas? A FMC, por exemplo, ela observa isso, atua para mitigar esse risco? Porque a gente vira e mexe, conversa com especialistas de diversas áreas e, de fato, essa é uma questão, né, recorrente quando a gente faz aplicação de insumos, de biológicos, enfim, de químicos também. Existe essa questão da resistência. Vocês também observam que há esse risco de resistência dos fungos aos fungicidas? Com certeza existe um risco inerente a todo e qualquer agente de controle fungicida em relação à resistência. E isso a gente estuda há muito tempo. Mas qual é a melhor forma de mitigar esse risco? Qual é a melhor forma de reduzir o impacto desse risco? É manejo. Não é só o uso do fungicida, do agente de controle, mas, como eu bem falei, boas práticas que vão desde a época de plantio, cultivar, e uma forma essencial, importante em relação ao uso de fungicidas, é rotacionar os mecanismos de ação, ou seja, não utilizar o mesmo fungicida em todas as aplicações, alternar produtos, vão garantir uma maior sustentabilidade, uma maior ação do produto no tempo, por mais tempo. Então essas são medidas que a gente deve sempre levar em consideração. Rotacionar ativos, usar de maneira preventiva e associado a um manejo maior, que vai desde selecionar semente, cultivar, época de plantio e boas práticas. Tudo isso tem que trabalhar muito em sincronia, muito tecnificado, para a gente garantir que a gente sempre tenha ferramentas funcionais, ativas, eficientes em relação ao controle de doenças.
Você falou numa palavra aí, tecnificado, né? Hoje, a tecnologia de aplicação, ela ajuda também, ela influencia na eficiência do controle das doenças? Olha, um exemplo de tecnificação é o produtor de amendoim. O amendoim mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Hoje, a gente tem equipamentos adequados tanto para o plantio quanto para o arranquio e colheita do amendoim. Hoje, a gente tem equipamentos de pulverização adequados, muitas vezes autopropelido, que vão garantir uma boa aplicação, uma boa homogeneidade da aplicação. Então, o amendoim passou por uma grande tecnificação e hoje, quem produz amendoim adota muito tecnologia, seja nas ferramentas, nos produtos, nas máquinas e equipamentos, seja nos produtos que ele usa. Por isso é importante, novamente, se manter atualizado, ver o que tem mais de recente no mercado e adotar todas essas ferramentas em conjunto para garantir uma boa proteção da lavoura e sucesso em termos de produtividade. A gente falou aqui muito sobre a prevenção, né, sobre técnicas de manejo para mitigar a chegada da doença nas lavouras, mas a partir do momento que o produtor ele identifica de fato a lavoura doente ou trechos da lavoura ali doente, existe alguma forma de remediar a lavoura? Ou quais são as medidas que o produtor deve tomar a partir daquele momento? Nós esperamos que isso não ocorra, mas se vier a ocorrer, a gente vai ter ferramentas fungicidas de uma forma mais intensiva, ou seja, numa frequência maior, principalmente em regiões ou reboleiras, como a gente chama da lavoura, em que tem uma maior incidência da doença. É importante o produtor manter um monitoramento, o que é isso? Mandar um acompanhamento da presença dessas doenças. E se ela ocorrendo, agir rapidamente com a aplicação de produtos em intervalos menores para suprimir ao máximo as perdas. Toda vez que eu tenho doença na lavoura, eu vou ter algum nível de perda. O que a gente tem que fazer é resguardar para que a perda seja o mínimo possível. Mundo ideal, não deixar ocorrer. Se ocorreu, atua imediatamente, aumentando a frequência de aplicação de agentes fungicidas para reduzir o impacto dessas doenças. Mas essa é a melhor forma de fazer, manter o olho vivo, atento na área de cultivo, para evitar que, se começar a ocorrer a doença, que ela se espalhe por toda a lavoura e que ela seja reduzida a pequenos focos, e assim a gente consegue minimizar esse impacto em relação à produtividade. Hoje a gente fala muito, né, numa agricultura verde, amiga do meio ambiente, uma agricultura sustentável, um assunto muito em voga. Todas as culturas estão aí preocupadas com isso. Dentro da cultura do amendoim, esse uso de fungicidas, essas técnicas aí que você tem, por exemplo, dado como dicas para o produtor, elas entram numa trilha de prática sustentável, de uma cultura sustentável? Eu acho que toda a indústria, todo produtor, todos nós queremos uma agricultura mais sustentável. Isso passa para a adoção, por exemplo, a gente tem uma linha de produtos de plant health, ou produtos biológicos, que eles não vão substituir totalmente o uso de outros tipos de fungicida, por exemplo, mas eles vão contribuir no manejo. Então, a gente sempre vai buscar o menor impacto possível, a maior sustentabilidade possível. Isso é uma das nossas métricas. Diminuir o uso de consumo de energia, de água, usar fontes renováveis, e isso passa na estratégia do aumento da adoção de biológicos. A gente sabe, o mercado de biológico vem crescendo, novas ferramentas vêm chegando, e elas vão se trabalhar em associação com as ferramentas que já existem, para a gente ter um resultado final mais sustentável. Isso é um caminho, acho que de todos, é um objetivo de todos. Então, cabe também ao produtor de amendoim utilizar mais essas ferramentas em associação às ferramentas tradicionais, para que a gente tenha sempre um resultado mais adequado, que a gente espera, que é um resultado mais sustentável, seja em entrega de produtividade, seja em necessidade de uso de produtos. Muito bem, a questão do equilíbrio, né? Fazer uso de maneira equilibrada de produtos biológicos, produtos químicos aí, defensivos, que a produção de fato trilha dentro dessa questão da sustentabilidade. A gente está chegando aqui ao fim, então, para a gente amarrar, deixar um último recado aqui para o nosso produtor que está nos assistindo, quais as dicas que você dá aí para o produtor que quer investir na cultura do amendoim, de repente, aí já para a próxima safra, de que maneira ele deve se preparar, de que maneira ele deve se planejar agora?
Eu acho que a dica mais importante é conhecer, se atualizar em relação às novidades que a gente tem no mercado. Novidades que eu digo em relação às sementes, às cultivares que tem no mercado, que estão sendo mais usadas, a tecnologia de aplicação, equipamentos de plantio e também as atualizações que a gente tem em relação aos fungicidas, sejam eles químicos ou biológicos. Nós temos, sim, hoje, capacidade de fazer melhor do que a gente já fez no passado. O que é fazer melhor? Proteger melhor a lavoura, usar práticas mais sustentáveis e aumentar a produtividade. Então, minha dica é: se planeje, procure se atualizar e use o que tem de melhor no mercado, que com certeza você vai ter sucesso na lavoura e vai colher em altos índices aí, que é o que a gente precisa. Tá bom? Muito bem, Luiz. Olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, viu? O pessoal aí da FMC sempre muito gentil em atender as nossas demandas. Quero desejar a você muito sucesso no seu trabalho e saiba que o canal está sempre aberto para esse diálogo. Vamos voltar a conversar numa nova oportunidade, com certeza. Felipe, eu que agradeço o espaço e é sempre bom a gente levar informação para a ponta, para o produtor, e vocês fazem isso com muita qualidade. Obrigado, viu? Valeu, Luiz. Obrigado. E essa edição do Todos os Grãos vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.